Olá, bem-vindos ao nosso chá. Edith e Charlot na área. Vocês estão ouvindo direito aí ou não? Claro que estamos. Hoje é a deixa. Estão ouvindo direito? Porque hoje nós temos aqui a Milena. Então aí, roda a vinheta que já já a gente começa uma entrevista imperdível hoje, hein? Olá, tudo bom com vocês? Curte, compartilha, se inscreve no canal, né, Charlot? A gente quer ser nômade digital. Ai, muito obrigada por vir hoje aqui, viu, Milena? Eu pelo convite. É a nossa amiga, de muitos anos do Charlot, de outros carnavais, a Milena. Milena Débora Valcorsini, né? Então a gente já chegou a falar em bastidor aqui, porque Milena Débora, era dúvida, nome de vó, nome de outra avó, nada? Não era, já estava escolhido, foi minha mãe que escolheu, isso já estava escolhido até antes de meu irmão é mais velho, já era escolhido para ele. Milena já estava escolhido, daí veio o menino, tem o nome do pai, depois quando na sequência eu já tinha o nome, se fosse menino já sabia que era Milena Débora. É um nome bem inusitado, não é? Ainda mais assim que são nomes fortes, né? Como você falou. E mãe, na hora de dar bronca, fala Milena Débora. Milena Débora, chamou o nome completo, você já falou. E Corsini é italiano. Corsini é italiano, do meu marido. Dos maridos. E o Val? É Ribeiro do Val. Ribeiro do Val. Português. Português com italiano, muito bem. Então, a entrevista hoje é praticamente internacional, né? Porque você é de Pindorama, ela é de Pindorama. Pindorama é uma cidade que fica 6 quilômetros aqui. 6, 7 quilômetros. Eu acho que até menos, já está diminuindo. Já está diminuindo, porque tem um monte de residências. Você nasceu em Pindorama? Uma metrópole aqui. Eu nasci em Pindorama. Nasceu em Pindorama. Eu sou, né, na verdade, na época a gente é registrado lá, né, mas nasci no hospital aqui em Catanduva, mas eu sou nascida em Pindorama. E estudou lá na tua infância ou já veio para Catanduva? Eu estudei lá até 8ª série. Que era 8ª série. Seria o 9º ano hoje. Isso. Aí depois eu vim estudar em Catanduva. Sim. É porque é tão longe, né? Não, você estudou onde aqui depois? Aqui eu estudei, na época eu vim para o COC. Fiz fazer o colegial, né, que era na época que hoje é ensino médio. Isso. Aí eu estudei e fiz o COC aqui. Depois disso, daí que eu fui estudar fora. E Milena, me fala uma coisa, como é que foi sua infância? Porque em Catanduva já era bem interior, né? A infância muitos anos atrás. E Pindorama, ela fala muitos anos atrás como se fosse... assim, dessa época. Não, a minha infância, assim, foi muito boa. Até hoje, lá, Pindorama é uma cidadinha pequena. E, nossa, lá era maravilhoso. A gente, assim, na rua mesmo. Foi uma infância que hoje, às vezes, eu fico até com dó. Eu vejo minhas filhas, falo, nossa, quando elas eram pequenas, que elas não ficavam na rua. A gente brincava na rua, saía, ia pra chamar um na casa do outro, brincava de pique-esconde no quarteirão. E era amigo do pessoal. Ia pra escola a pé, todo mundo ali. É uma cidade bem pequenininha, e a gente era Todo mundo conhecia, desculpa, Charlot, todo mundo conhecia todo mundo, andava de bicicleta na rua, carrinho de rolimã. E é interessante que é uma cidade que você fala pequena e tem ruas largas, né? Ruas largas. Tem umas ruas largas. Aliás, a gente de vez em quando passa em Pindorama, é uma cidade muito bonita lá. Né? Então, a gente já fez de passagem lá, né? Vocês vão voltar na sorveteria. Vale a pena. E aí lá você estudou onde? Lá tem uns colégios... A escola que eu estudei tem até hoje, é o Hermelinda. O Hermelinda, sim. A diferença é que hoje é municipal, né? Que municipalizou tudo, na época ainda era colégio estadual. Isso. O Hermelinda lembra-me, dentro do formato dele, lembra muito o Nicola Mastrocola aqui de Catanduva. Pra quem é de Catanduva da cidade, só pra ter uma referência. Só pra ter, né? Aí você veio pra cá, fez o ensino médio no COC. No COC. E que momento apareceu a fonoaudiologia? É fonoaudióloga, nós não falamos isso. Fonoaudióloga. Mas podia fazer a dica, né? Toda hora, tá ouvindo? Nós começamos hoje, tá ouvindo. Como a gente tá muito à vontade, a gente acabou esquecendo. Então ela é fonoaudióloga aqui em Catanduva já há alguns anos. Tô com quase 30 anos de formada. Ela começou no berçário. E que momento ali? Foi no ensino médio ou foi depois? Eu, desde pequena, antes eu queria nessa área de saúde. Às vezes eu pensava em fazer medicina, eu falava que queria ser pediatra.
ia trabalhar com criança, e aí eu acabei conhecendo um trabalho que era ali com surdos, né? E eu gostava porque eu era pequenininha, eu gostava, sabe aquelas coisinhas que vêm de língua de sinais, tinha uns papeizinhos, e eu sabia todas as letrinhas e falava sinais, e aí eu descobri que a fonoaudiologia trabalhava com a questão da audição. Sim. Então eu já fui para, não é só isso, né? A fonoaudiologia é uma área bem abrangente, mas eu já procurei a fonoaudiologia pensando na questão auditiva, Sim. porque era isso que já me interessava. E você não tinha nenhuma referência ou influência da família nesse sentido? Não, fui eu que vi mesmo. A Charlo, ela é muito independente, imagina ela adolescente, como que é? Meu pai era advogado, ele acho que por ele eu seria advogada. Eu falava que eu daria uma boa advogada, porque falava bem, ficava... Sempre fui uma pessoa meio combatida, sabe? Então eu daria uma boa advogada. Sim. Não, eu falo porque às vezes os pais acabam, pela profissão dos pais, influenciando os filhos. Por início, eu quero só falar uma coisa que aconteceu nos bastidores, eu gosto de contar. Vai contar. Ela tem a voz tão boa, gente, que o microfone não ficou nela, ó, tivemos que colocar aqui, Isso, ó. agora não fica mexendo. Não vou mexer, só mostrar. Mas é porque isso. ela, inclusive, fez teatro, né, na faculdade. Fiz teatro na faculdade. Mas aí você foi fazer faculdade. Fui fazer faculdade. Né? Aí você foi em Pira. Fui para Piracicaba, isso. Piracicaba. Foi uma cidade maravilhosa também, gente. É muito boa, né? Boas lembranças, né? Cidade linda, né? Uma época muito boa. Acho que uma das épocas... Tenho saudade, muita saudade. Morei 6 anos em Piracicaba. Uhum. Desses 6, eu acho que praticamente eu fiz uns 5 anos de teatro. Olha só. Lá com a Turma do Chapéu, não foi? Com a Turma do Chapéu. A gente conhece os festivais de teatro da vida que a gente se cruzou. E me fala uma coisa, mas você falou 6 anos? Mas o curso de fonoaudiologia... São 4 anos. 4 anos. Isso. Ele era integral, né? E aí eu cancelei uma matéria, algumas coisas. Eu trabalhava à tarde no negócio da faculdade, eu tinha trabalhava num lugar que hoje não tem mais, mas era um centro ecológico e cultural, que chamava Gaia, que era na Rua do Porto. Era maravilhoso até lá, muito legal. E eu era de uma professora minha, eu trabalhava lá, e às vezes os horários não dava de estágio, tudo e também, então eu cancelei uma matéria, e depois no eu cancelar me segurou. Tipo, eu cancelei um semestre, daí me segurou no outro, eu não pude fazer uma outra, aí acabei atrasando. E aí algumas outras coisas a gente atrasou um pouquinho mais também, que gostava bastante da cidade, fazia bastante teatro. Foi uma época de aprendizado, né? Fala a verdade. Porque vamos sair de Catanduva, ou mesmo de Pindorama, né, que era ir para Piracicaba, é uma mudança bem grande, né? Eu era 18 anos, né? Nova, né? Então... Foi uma mudança mesmo, eu sempre morei com meus pais, e daí lá eu fui morar em República, foi a primeira vez que eu morei, e a nossa República era grande, morava com 7, eu e mais 7, mais 6, né? Nós éramos em 7. Então era uma República grande, com cada um vindo de um lugar, cada um fazendo um curso, e era uma República que chamava Gritaria. Devia ser zen. Bem calma. Me fala uma coisa, aí você fez todo o seu curso, foi trabalhando, fazendo teatro, isso foi todo tendo essas experiências. E quando você pensou, estou preparada para voltar para minha cidade, para minha região, é lá que eu vou colocar o meu trabalho? Aí foi bem mais para frente. Para ser sincero, na verdade, eu não pretendia voltar. Eu ia perguntar que eu tinha certeza disso. A minha ideia não era voltar. A partir do momento que eu saí, eu até peguei e falei, nossa, agora eu vou estudar fora e só volto para visitar meus pais. E eu voltava assim uma vez por mês só. E eu falava, não volto nunca mais, né? Não volto mais para morar aqui. Eu acabei acabando a faculdade, eu cheguei a vir para cá, fiquei uns 6 meses aqui que eu trabalhei um pouquinho no Senac, dei aula no Senac. Aí na época tinha um programa profissão, e eu dei uma aula de saúde pública, então eu dei uns 6 meses de aula no Senac, e aí com isso eu fui para São Paulo,
Dei algumas aulas no Senac, daí lá em São Paulo fui para lá também. Eu queria ir embora, eu queria voltar para São Paulo, porque eu queria fazer especialização. Sim. Certo. E aí eu comecei a especialização, mas eu viajava. Eu ia uma vez por mês para São Paulo. E aí eu fui um final de uma semana, arrumei um emprego lá meio no meio semana e já não voltei. Acabei ficando por lá. É porque você tem uma alma livre, né? Eu fui e já fiquei. E aí você resolveu voltar pro quartel-general. Fiquei 18 anos quase em São Paulo. Nossa, 18, bastante. não, peraí, 18 eu tô aqui. Eu fiquei 11 anos em São Paulo. O pessoal começa a fazer conta, né? Fiquei pensando aqui. Eu fiquei 11 anos, que faz já 18 que eu tô de volta quase. Eu fiquei 11 anos em São Paulo. Certo. Aí eu casei, né? Na verdade, meu marido, a gente já tinha se conhecido na faculdade. Aí eu casei, e lá, daí eu tive a minha primeira filha. Certo. E foi em seguidinha, eu tenho ela, são 1 ano e 9 meses diferentes, eu tive a segunda, e aí quando nasceu a segunda, eu vim embora. Eu vim pra tê-la aqui, porque minhas duas filhas nasceram aqui, eu mesma morando em São Paulo, eu vim tê-las aqui, porque eu tinha meu médico aqui, e eu vim pra cá, e não voltei. Aí eu já fiquei. Aí Já eu colocou o decidi. seu QG aqui, já. Isso. Já podia ter trazido a família aqui hoje pro café, né? O Guido, a Alice e a Bianca, que são as filhas dela, que são alunas nossas, inclusive, que a gente adora, né? Ia ser um chá em família. E aí você pensou, veio para cá e as coisas foram tomando forma. E quais são, agora falando mais da sua especialidade, né? Isso. Da surdez. Quando eu fui para São Paulo, na verdade, eu fui para fazer especialização em audiologia. Então, eu me formei como fonoaudióloga e uma das áreas da fonoaudiologia é a audiologia, a parte auditiva. Sim. Então, eu fui fazer a especialização em audiologia. Na época, era audiologia clínica e justamente nessa época que eu estava cursando, que eu arrumei eu comecei um estágio numa empresa de aparelho auditivo. Ah, sim. E aí foi aí que tudo começou. Eu comecei, a primeira coisa começou desse estágio. Desse estágio eu fui trabalhar numa empresa, daí alguém falou, tem alguém precisando, tá o fono ali, eu já comecei a trabalhar com aparelhos auditivos, não tinha essa experiência, porque na faculdade era muito pouco. E aí eu trabalhei lá o tempo todo com aparelhos auditivos. Trabalhei um pouquinho com áudio ocupacional, mas e já entrei. E aí eu fiquei os 11 anos praticamente que eu estava em São Paulo trabalhando em empresa, né? Trabalhava como empresa e aí eu resolvi, quando a gente resolveu voltar, foi justamente por isso da minha segunda filha, era tudo muito corrido. Eu tinha duas bebês, né? Uma bebê e outra. Então eu deixava ela no colégio o dia inteiro. Eu estava bem lá, eu tinha um trabalho bom, gostava da empresa que eu trabalhava, era um lugar que eu gostava, estava legal. E eu resolvi vir embora e montar a empresa de aparelhos aqui. Mesmo porque 2 bebês juntos, numa cidade de interior, fica mais fácil, né? Exatamente. A gente sabe disso. Facilita muita coisa na qualidade de vida, Sim. né? Sim. E aí, Milena, te falar, você fica à vontade para comer. E deixa eu te falar, porque o assunto é muito vasto, né, gente? Muito. E falando, a questão da surdez, ela é muito maior do que a gente imagina. Vamos falar assim, de casos e de... Sim, assim, inclusive, é muito pouco, se a gente for ver hoje, assim, no Brasil, o que a gente tem de procura e adaptação de aparelhos mesmo auditivo, que é a área mais que eu trabalho, né, nessa adaptação do aparelho, a gente tem, é muito pequeno a procura, Sim. perto do número que a gente que tem uma estimativa de que teria de perda de audição, o número que se adapta de aparelho auditivo. E você acha que um pouco disso é a questão do preconceito? Ainda tem bastante. Tem, né? Eu acho que tem, as pessoas ainda tem um estigma muito grande. Sim. Né? Um estigma levado assim, a questão de achar que então quem vai, que assim, os aparelhos é velho, né? E as pessoas, e a gente tem isso de não querer envelhecer, né? De Sim. tudo, do não, e aí é como se fosse um sinal, e não é algo ligado à velhice, né? Pelo contrário, né? Muitos jovens. Pelo contrário, e a tecnologia nos aparelhos também evoluiu muito, e hoje em dia a gente é tudo muito tecnológico, então é muito mais fácil. E vamos lá, assim, vamos começar pelo comecinho mesmo.
Muitas pessoas às vezes têm um problema de audição e não sabem que tem. Isso. Né? Porque às vezes, eu imagino que a gente começa meio que forçar e não acha que é um problema de audição. Não é isso? Não acontece isso também? Sim, porque muitas vezes, às vezes é a família que queixa. Sim. Porque a pessoa começa assim, não, eu ouço, eu só não entendo. É o que a gente mais escuta. Às vezes o que eu mais escuto ali, né, na minha sala é a pessoa chegar para mim e falar assim, não, doutor, eu ouço, mas eu não entendo, né? Então, assim, provavelmente por uma perda de audição, que já está ali, já começou, e a gente demora um tempo maior para procurar uma ajuda. E normalmente é familiares, porque daí as pessoas, cara, que falam assim, eu falo, não responde, ou eu perguntei, tive que perguntar de novo, e aí eu acho que não tá ouvindo, e a pessoa fala, não, mas eu tô ouvindo, porque eu tô ouvindo os barulhos, eu tô ouvindo o ambiente. E como saber quais são os primeiros sintomas que surgem para você não saber se é uma distração da pessoa? Então, na verdade, assim, eu acho que você deveria, a partir de que você percebeu realmente, assim, percebeu alguma dificuldade, ou tá num grupo com alguma dificuldade de compreensão, a gente já deveria procurar um otorrino, fazer um check-up e tá acompanhando, porque às vezes ela isso começa assim, meio que parece como se fala despercebido. E não é que é despercebido, é porque você vai deixando de ouvir os sons e vai se acostumando a não ouvir. E a questão é que isso vai fazer muita falta. Hoje em dia, antes a gente deixava e ficava assim, não, eu vou pôr só a hora que eu precisar mesmo, a pessoa vai forçando. Mas isso de ir forçando, o que a gente já sabe? Que é a questão cognitiva. O que é o pior? O declínio cognitivo que vai causar a falta do ouvir. Né? Assim, o que vai causar isso para o cérebro? Porque a gente pensa a orelha que ouve, mas como que assim, quem ouve é o cérebro. Né? O ouvido vai transmitir o som, quem vai ter esse entendimento todo do que está sendo dito é o cérebro. E aí essa cognição, isso quanto mais tempo que a gente vai ter em privação, ou seja, com a falta de chegar aos estímulos, você vai aumentando diminuindo essa sua como se fosse um músculo não trabalhado? Poderia se dizer isso. Pra gente que nem... E é interessante porque, assim, eu falo até de experiência de parentes, meu pai, que você conhece, né, meu pai? É paciente. Aí o que acontece? Por exemplo, teve uma reunião de família e ele não quis ir. Por quê? Porque ele fica com vergonha, porque ele ouve as pessoas conversando. Aliás, ele vê as pessoas conversando, mas não entende, né? Porque ele também é disciplinado com o aparelho também. Não é. Mas aí eu acho que acontece assim também. A pessoa começa a se fechar do mundo dela, não é isso? É isso mesmo. A pessoa acaba se isolando, ela vai deixando, porque ou ela concorda e fala, sorri e concorda com o que tá, porque não tá entendendo o que o outro fala, e ela não quer dizer que também não tá entendendo, né? Que não tá ali ouvindo. E vai se fechando. Então, vai levando a outras coisas também, até de isolamento, de depressão, né? O isolamento até familiar entre as pessoas ali mesmo. E o que leva a demora, tanto às vezes de procurar, é a rejeição realmente de poder usar o aparelho, ou então a pessoa querer dizer assim, falar, não, eu não sou surdo, né? Então o tempo que a gente demora é muito grande. Quando a gente, às vezes, chega na adaptação, você diz que chega, aquela perda de audição já tem há muitos anos. Sim. Então você fala, eu fui percebendo. Então você chega lá, faz 5, 6, 7, 10 anos que já não estava ouvindo, e quanto mais tempo você deixar, aí essa adaptação vai ser, às vezes, pode ser um pouquinho mais, assim, vai demorar mais para esse seu cérebro acostumar novamente a ouvir. Né? Você ficou muito tempo em privação. Mas tem uma coisa, me desculpa, tem uma coisa que é assim, eu não consigo acostumar, eu não consigo me adaptar, a gente ouve de vários, né? E aí a pessoa se desestimula. Mas consegue, né? Consegue. E, na verdade, assim, a gente tem, justamente o estigma que tem disso. Porque como eu trabalho com o aparelho, que eu falei, há
muitos anos, realmente quando a gente começou, eu trabalhei com aparelho analógico ainda, aí entraram os digitais e a tecnologia foi chegando, então realmente era mais difícil, porque o aparelho analógico ele captava tudo, então eu tô assim, bateu, o som da rua, era uma coisa toda, e aí a adaptação era mais difícil com a tecnologia que a gente tinha há tempos atrás, então às vezes a pessoa traz uma experiência do avô, do tio, de um amigo, do vizinho, que usou e não se adaptou. Hoje, assim, eu não tenho isso de não adaptação. Sim. Tem o fato da pessoa querer usar ou achar que realmente ainda não preciso, ou porque eu não quero, mas assim, não é uma falta de adaptação. De ver que essa pessoa vai lá e pôr, ela fala assim, eu pus e não me adaptei. Vai se adaptar. Que a pessoa, às vezes, ela não quer. Então, a gente já sabe. Tem paciente que chega, que às vezes é a família que leva, ou a pessoa que não quer. Então, ela já sabe que ela não quer usar. Né? E, às vezes, acontece também disso, de vir não querendo e no teste perceber, né, sentir o benefício, porque a gente faz isso faz um teste, né, para a pessoa sentir, às vezes antes, então poder sentir o benefício, que é ouvir, perceber o que está deixando de ouvir, né? Então, nesse teste, muitas vezes, hoje em dia, na maioria das vezes, as pessoas já acabam percebendo melhor o benefício, porque é mais fácil, o som também já, hoje em dia, com a tecnologia de aprimoramento de conversas, até em ruídos, então já é melhor, acaba você não tendo um conforto maior. Então, dentro disso, interessante, o aparelho é para ser usado o dia inteiro. O dia inteiro? 24 horas por dia, porque eu conheço pessoa que só põe o aparelho quando vai conversar. Aí não dá certo. Né? Aí não dá certo. É aí quando você não tem uma adaptação. Porque assim, sempre quando você vai colocar, é como se fosse novo. Então assim, eu nunca usei aparelho. A primeira vez que coloca, seu cérebro recebe aquele som que ele estava deixando de receber há um bom tempo, ele sente uma certa estranheza, faz tempo que isso não chegava de som. Se você coloca só de vez em quando, cada vez que você coloca é como se fosse novo. Por exemplo, hoje vai vir um pessoal aqui em casa. Então vou pôr o aparelho. Sim. Isso aí. Aí a hora que a pessoa põe, ela fala assim, não estou bem adaptado. Porque ele não tá, toda vez ele tá fazendo uma nova adaptação. A gente não desliga o ouvido. O ouvido é algo que a gente não desliga. Não tem algo que eu falo assim, agora parei de ouvir, um botãozinho e a gente desliga. Então, mesmo que eu estiver no silêncio, mesmo que eu não estou conversando com ninguém, eu não estou ouvindo nada. Posso estar quieto lá dentro, lendo um livro, não quero ouvir ou não estou ouvindo nada, mas o meu ouvido está alerta. Ele está ouvindo o tempo todo. Né? Gente, isso é tão complicado, porque a pessoa, às vezes, como a Milena disse, às vezes ela fica... não está ouvindo nada, mas ela está concordando com todo mundo. E é perigoso, né? hein, em tempos de fake news, às vezes você está em tempo de fake news, às vezes você está concordando com coisa que não tem a ver, né? E tem a questão também de que eu queria saber, que eu acho que é hereditário, é familiar a surdez? Pode ser, né? Tem fator hereditário, mas não é uma regra. Não é regra. Não. Mas assim, tem sim o fator, né? Normalmente isso é algo que tem, às vezes você já tem uma predisposição, mas não quer dizer que, né, como você comentou assim, o meu pai tem, então todo mundo vai ter. Não, ele tem um fator sim, hereditário, mas não é porque uma pessoa tem que toda a família vai ter. Tudo depende da causa, e a surdez, ela tem isso, ela tem muitas causas, diversas fatores, né? Porque é um órgão muito complexo, então tem várias coisas que tem que pode acontecer ali no ouvido. Então, dependendo do que pode ser hereditário, que daí sim vai passar, mas não é uma regra, não é porque ele teve que eu vou necessariamente ter. Às vezes eu já tenho uma predisposição, se eu cuido mais tranquilo da minha audição, tenho sempre ali, tô fazendo uma saúde auditiva, né, melhor. Às vezes, saúde auditiva. Você vai, né, privando assim, eu vou para um show, eu protejo o meu ouvido, né, porque da hora que a gente nasce, a gente partiu assim, até depois dos 5 anos a gente já começa a ir diminuindo. A audição já vai perdendo algumas frequências. Mas é que assim, são muitas frequências, tem frequências que não são nem medidas. Então, assim, medidas que a gente consegue ter um equipamento ali para fazer. Então, depois a gente já vai tendo sempre uma diminuição
ali da audição. Mas não quer dizer que, então todo mundo... Não, vai ter... Sim. Isso vai variar. Então, Milene, eu acho que existe uma questão aqui, que imagino que seja muito grave, que às vezes as pessoas não se dão conta e ficam se arriscando. A pessoa que está com problema de surdez, ou não está ouvindo mais, dificulta até para ela sair na rua, para caminhar. Ela não ouve mais, ela distrai, e aí ela perde noção, inclusive, de espaço, não é isso? Sim, é até questão de segurança. Segurança, né? Né? Porque eu posso estar para atravessar uma rua, não ouvir um ruído, porque a gente vem assim, tô distraído e não percebi que chegou alguém, vou atravessar, olhei para a rua e não vi que estava vindo uma moto, que estava vindo um ruído e você não percebeu aquele som. Então é até simples segurança, e também porque a audição está ligada ao equilíbrio. Então, inclusive, até a questão de queda. Sim. Né? Eu preciso dar bem. A gente faz um sinal discreto. Esqueci de falar pra Milena. É que vai ver se tá gravando. Quer dizer, já aconteceu com os imprevistos. Esqueci de falar. É imprevisto, acontece. Mas é isso. Então, isso que você falou é muito sério. Porque eu tinha uma tia. Charlotte, que ela já não estava ouvindo mais nada. E a gente sempre via ela na rua passando com o carrinho dela. E ela não ouvia nada. E a gente fala assim, Deus cuida, porque... Né? Era uma resistência ao aparelho. Imagina. E não queria deixar de dirigir. E hoje em dia, essa resistência no uso do aparelho, ela diminuiu? Diminuiu bastante, né? Com o avanço da tecnologia, melhorou muito, mas eu acho que ainda é muito pouco, né? Perto do que a gente poderia ter, mas assim, diminuiu bastante porque você, assim, facilitou o acesso, né, a tecnologia próxima, que nem mesmo quando eu vim para cá na época, uma das escolhas de eu vir aqui para o interior é porque aqui não tinha específico uma empresa. Eu fui a primeira empresa de aparelhos específicos que abriu aqui na cidade de Catanduva na época. Então, assim, você tem facilidade. Você não vai procurar se não quiser uma ajuda. E com a tecnologia hoje avança muito rápido nesse campo, né? Exatamente. E tem aparelhos para todos os bolsos. Isso é importante dizer. Isso é importante, Como é que tem, é um equipamento eletrônico, é um produto que ele tem um valor ali agregado, né? Então ele não é algo... Ele vai ter um custo, é uma tecnologia, mas aí a gente vai ter valores de diferentes valores. Sim. Desde uma tecnologia, às vezes, mais simples, num custo menor, até valores mais avançados, com tecnologias mais altas. E hoje a pessoa, ela controla no próprio celular isso? Como é que é? E o que a gente tem? A gente tem um aplicativo. Sim. Nesse aplicativo, você consegue... você vai ter um controle de volume. Não é que você vai fazer a sua regulagem, manipular o aparelho. Então, o profissional, eu, enquanto fonoaudióloga, vou fazer análise no exame, a gente vai fazer a programação de acordo com a perda de audição, e a gente deixa uma reserva de ganho, até para uma situação por questão de conforto. Você vai assim, eu tô num lugar que tá mais barulhento, que a gente tá num ruído mais intenso mesmo, e às vezes está muito ruidoso, porque o ambiente está ruidoso, não é o aparelho que está dando uma amplificação. Então, se eu quiser, naquela situação, ouvir um pouco menos e reduzir, na palma da mão, você reduz um pouquinho assim, o seu volume. Entendi. E aumenta conforme... Vocês estão prestando atenção? Vocês estão entendendo? Vocês estão ouvindo, né? Porque é interessante, né, gente? Porque isso é algo que pode atingir qualquer pessoa. Charlotte? Não existe uma direcionada. Isso pode ser para qualquer pessoa, pode acontecer na vida, gente. E é interessante por quê? Porque hoje tem essa questão. E deixa eu falar uma coisa. Gente, isso daqui não é uma comercial. Isso daqui nós estamos entrevistando uma profissional séria, viu, gente? Então, aproveita e curte aí, divulga para todo mundo. Deve ter muita gente na família precisando ouvir. Às vezes não está ouvindo. Mas você sabe disso, mas, né? Charlotte, eu gostaria de reforçar reforçar isso que a Milena falou. É uma coisa, um produto, um aparelho, um equipamento que vai nos auxiliar. Tem um custo, sim, tem vários valores, como ela falou. E o principal, Charlotte, isso vai trazer benefício. Quantas vezes a gente gasta dinheiro em bobagem? Gente, deixar de ouvir. Não é? É qualidade de vida, né? Isso. O que eu falo que é bem isso, assim. O quanto você pagaria, qual é o valor
para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Então, se a gente for analisar em tudo, coisa no nosso conforto, a gente tem assim, a gente quer um carro mais confortável, uma casa, todo um ambiente. Então, assim, o quanto vale o seu ouvir bem, o seu conversar, o quanto vale, às vezes a gente pensa assim, mesmo se for uma pessoa de idade, quanto vale você ouvir o seu neto de conversar? O quanto vale você sair e conversar com seus familiares? Ou tá ali no seu trabalho, você poder, falou com você e você entendeu, e você ouvir e responder. Então, assim, quando a gente fala assim, qual o valor? Não tem valor, não tem né? valor. Então, é o quanto vale a sua saúde, a sua E a gente vê audição. sempre aqueles vídeos emocionantes do bebezinho que ouve a voz da mãe pela primeira vez, né? Graças isso é maravilhoso, né? Isso. A tecnologia veio para ajudar, né? Isso mesmo. Tem. Muito bonito isso. E agora vamos no assunto aqui, que às vezes a gente está dando aula para os jovens e eles falam algumas coisas, aí eu fico preocupado, porque eu falo assim, eu não entendi o que se falou. Né? Olhando na boca da jovem. Fala de novo que eu não entendi o que você falou. Só que aí um dia eu fiquei tranquilo, porque entre eles falavam a mesma coisa, que eu não entendi. Porque eles falam tão rápido, né? Não articulam mais tudo. Mas aí vamos falar de uma coisa que não é só do jovem, hein? Mas os jovens em direto. Fone de ouvido. Traz um mal danado, não faz um mal danado? Um mal danado. E assim, é uma coisa que tá, né, muito... adulto também. Nos jovens. Tem duas coisas. A questão do volume, que estão ali, né, de ficar, o tempo de exposição, porque você passa um tempo muito grande. Não é um problema em si, não, eu vou pôr o fone para eu ouvir num momento de distração, para eu me relaxar, ouvir uma música. Mas é o tempo de exposição que esses jovens têm ficado com fone de ouvido em volumes altos, porque muitas vezes, assim, eu com filhas adolescentes, tô no carro dirigindo e de repente eu assim, abaixa o volume, porque eu tô com o som do meu carro e ouvindo o volume do fone dela aqui. Daí ela falou assim, é porque esse meu fone tá ruim. Você precisa comprar um fone com cancelamento melhor de ruído. Sempre tem desculpas, né? E isso, hoje também tem um outro lado desse uso excessivo do fone, muito mais até entre os jovens, que também é assim, você fica... esse cancelamento também de ruído, justamente por isso. Porque para esses fones você não tem, então, que ter um volume todo muito alto, muito forte. Então, os fones têm cancelamento de ruído, então você tira o ruído ambiental e você fica só com a sua música. Então, para a questão cognitiva e principalmente dos jovens, isso também não é legal. Porque você também está tirando esse som ambiental. Aí, a hora que eu tô nesse som ambiental, os ruídos me incomodam, eu vou ter mais porque eu tô acostumada, eu tô me fechando, tirando esse som ambiental. Então, o seu cérebro tá deixando de participar, porque o nosso mundo tem barulho, tem ruído. Até demais. Tem demais, né? Às vezes a gente fica um segundinho em silêncio e a gente fala, escuta. Não tem nada. É tão raro, tão bom isso. E a gente viu também, a gente fala muito isso com o menino videomaker, mas sabe, né? Santo de casa não faz milagre. Ainda mais sendo músico, né? A gente fala muito da questão que hoje muitos atletas, muitos cantores, né? As pessoas mais famosas estão fazendo campanha para não usar mais aquele fone que fica dentro. Isso que eu te perguntava, tem aquele que você coloca aqui e tem aquele que você enfia no ouvido, né? Tá tendo problemas com esse fone. Então, assim, na verdade... as duas coisas, porque dependendo do tempo que você vai ficar à disposição ou do volume, não vai fazer muita diferença. Certo. Ali de falar assim, o que tá dentro vai estar mais próximo, mas às vezes ele porque a gente escuta, às vezes, esse escape. Mas, de repente, esse outro fone, ele acaba sendo um abafador e você fica muito aéreo, né, e abafando todo o ambiente, que então ele pode ser tanto prejudicial quanto, né, ou até mais. Então, tudo vai depender, assim, tudo com moderação, não é assim, não é para usar proibido o seu uso de fone, não.
precisa, até é bom, se eu for para um show, um negócio é bom, até um abafador, é bom você, às vezes, estar com o som, mas tudo vai ter hora e tempo para isso, é o tempo de exposição, né, que você vai estar... Você já viu aquele, não sei se ainda é comum, mas teve uma época que estava na febre, principalmente na Europa, as pessoas iam, por exemplo, para boate, que fala, né? E cada um colocava o seu fone e ouvia a sua música. E quem olhava de fora só via um silêncio e todo mundo balançando o esqueleto. Aí cada um ouvia a sua música. Modismo, é muito individualismo, né? Porque o gostoso da festa é você curtir todo mundo. Tá com todo mundo. E dançar com o outro, né, Charlotte? Vamos lá. E deixa eu te perguntar, aí você falou quando você veio para Catanduva, você era a única profissional, e tá ampliando isso, como é que tá? O campo hoje, o jovem que está assistindo agora, é um campo que está crescendo? Tá crescendo. Aliás, esse ano foi assim, eu achei maravilhoso até que a gente, aqui em Catanduva, abriu-se o curso de fonoaudiologia. Não sabia Não disso. sabia, gente. Esse ano começou a primeira turma da Olha só. Refipa. E foi algo que, nossa, muito orgulho, assim, é muito legal eu saber que tem na cidade. Eu conversava, pessoal, gente que eu conheço da fundação, e depois eu falava, nossa, precisa ter, porque falta profissional. A gente tem falta de profissional, fonoaudiólogo. Sim. Isso geral, não é aqui, eu vou falar, ou é aqui na região, a gente conversa com colegas. Eu tô vindo de um congresso. Isso que eu ia falar, você foi no congresso agora. Isso, eu fui no Encontro Internacional de Audiologia, passei esse final de semana passado, foi uma imersão maravilhosa, que foi lá no Pacaembu. E a hora que você falou do fone, eu até lembrei, porque a gente estava cada um as aulas com os fones, todos mas assim também. Mas ir nas aulas foi muito bom, muito intenso, e a gente viu isso, o quanto que é necessário ainda, assim, a fonoaudiologia e a falta de profissional que tem. A gente conversa com pessoas de várias áreas, vários cantos do Brasil afora que estavam aí no congresso, e todo mundo fala assim, nossa, não falta, tem um profissional para isso, para aquilo, não só na questão auditiva, a audição é a minha área, mas a fonoaudiologia ela é muito abrangente. Você pode trabalhar com voz, com a fala, né, e tem problemas de disfagia, de engolir, deglutição, motricidade oral, então ele é um campo muito grande, e tem falta de profissional em várias áreas, né? Várias áreas da fonoaudiologia. É uma área promissora. Olha, para você que está pensando aí, está em dúvida no futuro, que é normal, né? Isso. Agora eu vou fazer uma pergunta complexa, que não está nem no roteiro aqui. Não é da sua época, nem da... Não existe. Da sua época não é. Tem uma ópera rock famosa chamada Tommy, do grupo The Who. Só quem passou dos... vai saber. E essa ópera é muito interessante porque acontece uma tragédia no começo da história e o menino, uma criança, testemunha a tragédia. E depois o autor da tragédia, o criminoso, diz para o menino, você não ouviu, você não ouviu e você não vai falar nada. E a criança, a partir daquele momento, ela não se comunica mais com ninguém, ela não fala mais nada, ela não ouve mais nada. Existe o emocional também na questão da surdez, psicológico. Pode ter. A pessoa resolveu não ouvir mais nada. E às vezes porque assim, no diagnóstico, né, quando você vai ali no diagnóstico, às vezes você vai estudar a causa, e existe, pode ter uma surdez de causa emocional, onde você não vai, às vezes você faz os exames, não tem nenhum problema específico ali, e realmente a pessoa apresentou por algum trauma ou alguma coisa ali. Eu fui longe. Porque... Você foi longe, que até eu não sei o que é, mas tudo bem. Não assisti. Eu sei o que é, mas não assisti. Independente de qualquer coisa, música boa, é rock bom. Vamos então, Charlotte. Ping-pong é assim, rapidinho. Tá. É difícil a gente fazer pergunta direta também. Mas gente, o assunto é muito vasto, vocês viram. Por isso precisa acompanhar e passar para as outras pessoas. Compartilha. Porque muitas pessoas precisam saber disso, problemas de família, né? Às vezes a família percebe, mas não identifica que é um problema, né? Fulano tá ouvindo televisão muito alta, né? O volume está muito alto. Então pode ser, e acompanha. A Milena tem rede social que a gente tá colocando aí também, tudo, porque acompanha, porque é bom, né? Vamos lá? Ping-pong? Tá pronto o ping-pong? Você quer tomar um chazinho antes? Vamos tomar um golinho, vamos lá. Um golinho de chá. Como sempre, a gente vai fazer com ditado. Vamos lá, algumas vezes a gente fez, tá?
Tem coisa que entra por um ouvido e sai pelo outro? Ah, tem. Tem, né? Coisa que... Hoje em dia eu acho que mais, né? Bastante. Tem coisa que entra. O que te irrita? Que me irrita. Nossa, eu sou... eu sou muito agitada. Imagina. Eu sou uma pessoa meio impaciente e às vezes me irrita essa coisa, assim, a lentidão. A lentidão. Você querer fazer alguma coisa, você fala assim, pega ali, não sei o que. Aí a pessoa demorou, até eu pegar já levantei, já fui lá, já peguei. Identifiquei. Tipo, me irritar, aí até levantar, eu tô pedindo, até a pessoa fazer, você já vai lá, já fiz. Faz. É porque nós somos uma geração, você é mais nova, nós somos geração 220 e agora é uma geração 110. Nossa. É outro ritmo. E o que te acalma? O que me acalma? Nossa, às vezes, assim, que me acalma. Música me acalma. Eu escuto muita música. Até falar isso, no meu carro tem música. Entrou, já põe no nosso. Entrou, na verdade, ele liga, o meu rádio liga junto. Música boa, né? Porque assim, as minhas músicas boas são as músicas dos anos 80. A gente entende. Praia ou montanha? Praia ou montanha? Nossa, é uma coisa difícil, porque eu gosto dos dois. Depende do momento. Depende do momento e da época. Muito bom. Por que você não tem o sotaque de Piracicaba? Não influenciou você? Lá, os anos que você ficou lá, Nossa, é forte lá. Você nunca falou um agora? Pra quem não sabe, Catanduva, a gente também tem sotaque. Aqui na nossa região, né? Gente, a gente já tem portão. Agora, Piracicaba é mais. Isso não é uma crítica, não. Pelo contrário, porque se é uma coisa bonita no Brasil, e no mundo todo, mas no Brasil, é o sotaque, né? Que é a sua identidade, né? Isso não é crítica, não. É que geralmente, quando você mora num lugar que o sotaque é mais forte, a tendência é você pegar o sotaque. É que, assim, a universidade lá, a Unimep, na época, ela é muito grande, então tinha gente de tudo. Mas eu tinha amigos piracicabanos e tudo lá, e tem um livro que é famoso, até antigo, que tem lá, que chama Arcotarcoverva, que é lá de Piracicaba. Mas é engraçado, porque quando você tá se você tivesse, o tempo que eu morei lá, eu tinha muitos amigos piracicabanos, eu ficava muito lá, saía com o pessoal. Se você tá num grupo, na faculdade, conversando, você não percebe tanto. Sim. Se você encontrar um grupinho, que eram só piracicabano, uma turminha, estavam os 4 ali, e eles estivessem numa rodinha conversando, se você chegasse, prestasse atenção, eu tava ali do lado, eu às vezes falava assim, gente, o que eles estão falando? Que língua é essa? Porque eram uns... É bem assim, eu já cheguei, logo que eu fui pra lá, eu não entendi, eu fui comprar uma passagem, eu lembro que eu vinha, então eu tinha que comprar parcelado, a passagem vinha até Araraquara, de Araraquara pra cá. Sim. E aí eu pedi uma passagem para Araraquara, daí eu pensei, Araraquara, eu falei, gente, Araraquara, eu falei bem devagar ainda assim. Aí uma pessoa me respondeu lá, Araraquara, eu falei, ai meu Deus, será que ele não entendeu? Ou eu que não estou entendendo o que ele tá... E ele tava falando a mesma palavra. Pra quem não sabe, é assim mesmo. Quando as pessoas falam do sotaque do interior paulista, gente, tem vários sotaques do interior paulista. O de Catanduva é diferente de Piracicaba, que é diferente de Sorocaba, que é diferente. Ping-pong não é. Uma viagem dos viagem dos sonhos. Olha, uma viagem dos sonhos. Que você já fez, o que quer fazer. Um lugar que eu não conheço aqui no Brasil, eu não conheço o Nordeste. É um lugar que eu quero ir ainda, pretendo. Tem muitos outros, mas assim, aqui acho que a minha prioridade hoje, de outros que eu já conheci, já até fui para o sul, saí do Brasil e não conheço o Nordeste. Nós entendemos bem, né? Nós entendemos bem. Um projeto de vida? Projeto de vida? Hoje a gente tá... O meu projeto acho que é aqui, assim, trabalho todo mesmo, a minha clínica, a gente está mudando, até reformulando ali, assim, até a estética, a gente está passando por uma reforma ali na clínica toda, então eu tenho um projeto, porque isso é também um sonho, que eu ter uma clínica um pouco mais abrangente, assim, na fonoaudiologia. Ela é pra frente, Charlotte. Você prefere não ouvir? 3 pontos. Você prefere não ouvir,
O que você prefere não ouvir? Não ouvir. Nossa, tem bastante coisa que às vezes a gente prefere não ouvir. Tem coisa que a gente prefere. Não, às vezes eu prefiro não ouvir quando a gente escuta coisas ruins, negativas, preconceitos ou algumas coisas, tem coisas que a gente fala, nossa, a gente fala, meu Deus, ouvi, né? Uhum. Mas às vezes você até pensa, nossa, Não acredito. não acredito, preferia não ter ouvido Eu prefiro isso. ser É verdade, a gente entende perfeitamente, a né? gente entende A muito gente bem. isso. entende, Agora a gente precisa ir para a pergunta Pergunta clássica. clássica do nosso chá. Vamos lá. Se você, assim, tivesse a oportunidade de chamar uma pessoa que não seja da família, ninguém da família, para um chá, Quem você convidaria, assim, para tomar um chá com você? Alguém que você admira, vivo ou morto, da história? Rufem os tambores. Olha que coisa, deixa eu ver. Não sei se Não se me preparou pra deram um roteiro, Não se né? preparou pra essa. Deixa eu ver, quem eu chamaria para um chá? é uma Alguém coisa que você admira? assim, Uma pessoa. muito forte para você. E que não seja da família, isso é importante. É. Deixa eu ver, pensei, não sei. Deixa eu ver. Aquelas assim, eu vou falar uma coisa bem. Pode falar. Aquelas assim, tudo, mas eu vou falar que é uma coisa da minha infância, daí Sim. vão rir, minha família vai ver, vão rir de mim, mas eu vou falar. Eu chamava a Xuxa. A Xuxa. Isso é possível, Mi. É possível. Eu não tenho telefone dela. Não é uma coisa assim, né? Não teve quem? A chama de Fá, que queria Britney Spears. E era mais difícil. A Xuxa, por que a Xuxa? A gente já sabe a resposta, mas por quê? Então, na minha infância, a Xuxa fez parte da minha infância. Eu Sim. sou da geração show da Xuxa. Eu fui Paquita Cover. Olha só. Essa eu sei que não sabia. sabia. Essa vai, A Alicia Bianca sabe disso? sabe? A gente teve lá em Pindorama. Eu fiz muito dança, né? Ah, sim. Eu fiz 11 anos de jazz, dançava, e a gente tinha um grupinho do pessoal na dança. E a gente meio que, todo mundo adorava, né? Era tudo Xuxa e as Paquitas, e a gente fez um grupo que a gente montou, Sim. e aí a gente fez alguns shows de Paquita. Caraca, Cantava, a gente ia até, a gente mandou, aí tinha lá nossa costureira, mandamos fazer as roupas, e aí a gente se apresentava. Olha, essa é a primeira vez que alguém fala. Porque, talvez a geração de hoje não saiba o impacto que ela teve, né, numa geração toda, né? Sim, assim, Eu vou mandar esse vídeo pra Xuxa. Xuxa, vem tomar um chá aqui com Edith Charlotte e Milena. Olha que chique. Em homenagem a Milena e a vocês, Xuxa, né? tá vendo? Eu fui no show da Xuxa, Olha gravei só. Paradão dos Baixinhos. Essa menina foi fuçada. Tem histórias e histórias pra contar. Você viu? A gente vai conhecendo as pessoas. Que delícia, né, A Charlotte? gente pensa que conhece, mas não conhece. Não, mas interessante. Muito... Charlotte. A gente teve um convidado que falou que queria convidar Deus, né? Pro chá. Então, assim, já apareceu quase tudo aqui no chá, né? Muito bom. E são sonhos, gente. Sonhos a gente não explica, a gente sente. Olha lá, a Charlotte vai dar uma olhadinha de novo. Deus é Olha, espírito, então ele já podia já estar, né? Às vezes ele já está aqui. olha, a gente gostaria de agradecer demais. Foi muito gostoso. Tem a palavra final dela compartilhar. ainda. Eu sei, compartilhar esse chá com você, esse momento. E a gente gostaria que você usasse a câmera para falar o que você Se quiser. você quiser falar, Tá. Eles estão ouçam que ela vai falar. à sua disposição. Se quiser, olha, o que eu vou até dizer, assim, eu vou falar então um pouco relacionado aqui, eu acho que procurem a questão auditiva, acho que ouvir, o ouvido ouvir é vida, né? Até esse foi uma coisa que a minha empresa chama Audição e Vida, porque para mim ouvir é vida, ouvir é qualidade de vida, então assim, perceber, eu tá com alguma dificuldade, procura ajuda, vai procurar, vai cuidar, né, da sua audição, cuidar da sua saúde auditiva, porque isso é muito importante. Eu acho que é isso. Charlotte? Você viu? Obrigado, mulher, de coração. Já fazia tempo que a gente dava pra conversar. Faz tempo, né? Gente, faz mais de ano a gente não conseguia. Já tentou se marcar, ver. desmarcou, não deu A gente certo. se vê toda semana, mas não E conseguia. a gente acabou fazendo um feriado, né? É Então, isso assim, aí. obrigado por ter vindo num feriado aqui, que você podia estar com a tua família, depois de um congresso, né? E obrigado, viu? Foi muito
gostoso. Você ouviu tudo que ela falou? Tudinho, ainda tô. Eu também, porque- Ainda tô, Eu- a gente não eu- sabe o dia de Eu amanhã. também tô ouvindo. A gente vive falando, a televisão tá alta. Você tá muito ouvindo a televisão. Ó, meus pacientes falam que me escutam. Ah, Eles vão lá na sala e falam assim, mas aqui, com você, eu ouço tudo. O problema é lá em casa. não, mas Entendeu? também você articula bem, né? Porque ouvir também é questão de articular. Eu, né, Charlotte? Mas eu viveu o tempo lá. Ô, Milena, vai comendo aí, que eu vou ver aqui. Já tomei o chá inteiro. Ai,